Senhor. Mateus, capítulo de número 13, eu vou ler, primeiro momento, do verso de número 1, a partir do verso número 1, e aí eu vou ler com os irmãos, tá? Que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, te damos graça, meu Pai, em nome de Jesus, por essa palavra que será ministrada nessa noite. Ó Deus, alimenta o teu povo, sustenta o teu povo, que o seu povo saia daqui verdadeiramente alimentado por essa palavra. E que eu seja aqui apenas um facilitador da tua palavra, meu Pai amado. Me usa mais uma vez como um canal de bênção para os teus filhos, que eu diminua e que o teu Espírito Santo cresça nesse lugar. É que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus Cristo falou por muitas vezes por parábolas, né? E algumas ideias a respeito das parábolas que falam a respeito, não é simplesmente só a respeito do reino dos céus, né? Jesus, ele está aqui com os seus discípulos, sentando e instruindo. Tudo que Jesus o faz, desde todos os evangelhos que falam a respeito de Jesus, dos 4 evangelhos que vai falar da literatura a respeito desse homem, né, Deus, Jesus Cristo, ele sempre, os textos que Jesus aborda, tudo que acontece nos evangelhos é para Jesus ensinar os discípulos. Tudo que ele está fazendo, todos os milagres, todas as curas, todos os ensinamentos, ele está ensinando os discípulos, ele está preparando os discípulos para o ministério a qual eles foram chamados. Jesus chama os 12 para instruir eles, a partir daquele exato momento, eles irão agora viver o ministério que Deus chamou para ele. E quando nós chegamos nesse texto aqui do semeador, Jesus também quer demonstrar para os discípulos algo na vida deles, algo que uma vez foi profetizado sobre o povo de Deus, sobre aquele povo que seria bem-aventurado através de Abraão, procedeu, seguiu, até que chegasse nos discípulos, e dizendo qual era o papel que os discípulos deveriam exercer até que Jesus Cristo viesse, até que Jesus viesse buscar a sua igreja. E uma dessas características é esse do semeador, que Deus, ele é esse semeador, e quer lançar essa semente em boa terra. E ele vai pegar aqueles modelos da época, as alegorias da época, para mostrar para os discípulos o que Jesus quer fazer na vida daquele ao qual ele chamou para o ministério. Entendeu? Igual nós estamos hoje aqui no culto da família, Deus, ele te chamou para você ser o líder da sua casa, e ele quer semear na sua vida para que você colha bons frutos. Se você permitir que a semente de Deus caia na sua terra, que é você, no seu coração, e frutifique, boas coisas você vai receber do Senhor. Bênção de Deus, prosperidade, Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar, tanto você quanto a sua casa, de qualquer tipo de seta inflamável do inimigo. Ele está ensinando como que esse mundo está hoje, como que esse mundo está hoje, a característica, o andamento desse mundo, mas ele dizendo, enquanto você está nesse mundo, e eu escolhi você para ser o homem e a mulher que vai governar a sua casa, que vai governar a sua vida, quando eu te chamei para o ministério, ele vai plantar em nós, vai lançar a boa semente que vai gerar fruto, e você vai colher isso no final, meu irmão. Basta você crer em Cristo Jesus, basta você crer em Deus, que você vai colher todas as coisas boas. Deus está ensinando aos discípulos, quando ele diz que quer semear
em nossos corações, que Ele quer lançar a semente em nossos corações. Mas para isso, Ele também nos pergunta, como é que está a sua terra? Como é que está esse teu coração? Está preparado para Deus lançar a semente? Será que nós estamos dispostos a receber essa semente preciosa que Deus quer lançar no nosso coração? E Ele vai pegar algumas características que depois Ele vai responder sobre a respeito dessas parábolas. E aí ele está lá no capítulo 13 mesmo, lá no verso de número 18, que ele vai explicar a parábola, o que significa. Os discípulos queriam entender. Só está falando por parábola e a gente não está conseguindo compreender. E esse texto, quando ele diz que nós não estamos conseguindo compreender, mas Jesus tinha todo o carinho, toda a dedicação com aqueles discípulos, porque aqueles discípulos escolheram Ele para ser o Senhor da vida deles. E aí ele vai dizer, tem pessoas que não querem escolher Jesus para ser o seu Senhor. Ele está fazendo até uma referência a Isaías, capítulos de número 6, versos de número 9 e 10. Dá para colocar esse texto aí na tela rapidinho? Depois eu volto para a resposta da explicação da parábola. Só para o povo acompanhar. Você pode ir ali. Se ele não colocou, eu vou aqui rapidinho. Eu acho aqui rapidinho. É Isaías. Ó, já achei. Isaías 6, versos de número 9 e 10. Diz assim, ó. Então ele disse, vai e diga a este povo, ouça, mas se entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Isso Deus manda o profeta Isaías lançar para aqueles que estão com o coração endurecido. Ele diz, se você não quer ouvir a palavra de Deus, se você não quer ver, e se você não quer sentir com o coração, Deus diz, também endureça o coração deles para que eles não venham a ser salvos. Deus tem prazer que todos sejam salvos, mas tem pessoas que estão rejeitando a salvação, estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando as coisas de Deus. E Deus diz, endureça, porque o único meio pela qual nós iremos ser salvos é pelo ouvido, pela visão e pelo coração. Esses são os 3 passos para a salvação, tá? Por onde que eu alcanço a salvação? Por ouvir, por ver e por sentir no coração. Completando essas 3 coisas em nossa vida, o Espírito Santo vem, sela você, segundo Efésios, capítulo de número 1, 13, ele sela você e você está salvo e guardado, esperando o dia da redenção, o dia que Cristo vem buscar a sua igreja. Então, são os meios. E aí você volta lá pela parábola do semeador, que você vai ver que Jesus Cristo ele vai falar a mesma coisa quando ele está falando a respeito da parábola, quando ele está fazendo essa questão toda a respeito da parábola, ele está dizendo a respeito disso, no versículo de número 15, que ele diz o seguinte, olha o que o versículo 15 de Mateus 13 vai dizer, que é o tema da nossa EBF. Diz assim, ó, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que veja com os olhos, ouça com os ouvidos e entenda com o... Não é a mesma palavra de Isaías 6, 9, 10? Jesus está dizendo, naquele tempo passado, os homens ouviram a palavra e não quiseram a receber. Jesus está dizendo, estamos agora, eu manifesto o próprio Deus, estão ouvindo a palavra e não querem. E nós estamos agora no século 21, aguardando a vinda de Jesus. E essa parábola tem esse propósito, do semeador. Jesus está semeando na nossa vida, está disposto a semear. Olha o desenho aqui. Ele está disposto a semear. Está disposto a semear, cheio de semente para lançar sobre a nossa vida. Mas como está o nosso coração, os nossos ouvidos, tá? Ele diz o nosso coração, os nossos ouvidos e os nossos olhos. E aí ele